Então, coloquei aqui, então, o título vai ser, então, esse modelamento e identificação de sistemas fisiológicos. Eu vou me concentrar em alguns modelos para ilustrar um pouco a área e depois, mais especificamente, o que eu faço. Mas antes, eu quis começar com uma pergunta, né, de por que a gente usa modelo de sistemas fisiológicos. Eu gostei de uma definição desse livro do Marmarelli, ele foi até um professor de uma disciplina minha, em que o livro dele, então, é esse que está aí no final da página, falando sobre modelamento de dinâmica não linear de sistemas fisiológicos. É um dos diversos livros dele, mas o que ele comenta, então, é que modelos de sistemas fisiológicos podem ser interpretados como representações de nosso conhecimento acerca das características funcionais do sistema em estudo, obtido a partir de evidências experimentais na forma de relações matemáticas entre variáveis fisiológicas de interesse. Então, eu coloquei essas palavras-chave em negrito para a gente poder entender o objetivo, né, desses modelos. Eu acho que é bem por aí mesmo. E aí, no segundo parágrafo que eu coloquei aqui, então, em outras palavras, o objetivo final do modelamento de sistemas fisiológicos é avançar nosso entendimento quantitativo de funções biológicas e contribuir para o avanço de ciências e práticas médicas, utilizando esse conhecimento quantitativo adquirido a partir dessas evidências experimentais. Então, ele fala muito dessa parte de evidência experimental, essas representações matemáticas, e é por aí mesmo que eu trabalho. Eu também fui olhar também outros livros, né, o que eles comentam sobre isso, e faz tempo, né, que essa parte de modelamento e estimação de parâmetros é utilizado na área. Nesse livro aqui, de 89, né, que foi editado, então, até pelo meu orientador, né, Michael Kuhn, ele fala sobre modelamento e estimação de parâmetros no controle respiratório, que é a especialidade dele. E eu tive aula também com esse Yamamoto, que é um professor também bem especializado nessa parte de exercício. Então, esse seria o primeiro capítulo do livro, que ele fala por que e como se modela exercício em um computador. Então, ele escreve na forma de um tutorial. Só vou citar alguns pontos aqui do que ele fala, né? Aliás, acho que esse é o ponto principal, né? Então, a razão principal para modelar exercício ou qualquer fenômeno fisiológico é basicamente porque não conhecemos tudo o que a gente sabe, né? Então, fica colocando em relações matemáticas e depois verificando com os dados que a gente tem, a gente começa a entender melhor, principalmente a relação entre variáveis. Aqui eu vou só resumir o que está aqui, mas seria também um livro sobre abordagens da bioengenharia para fisiologia pulmonar e medicina. Isso aqui ele está falando no prefácio algumas coisas aqui, né, introduzindo o livro, mas basicamente dizendo que a contribuição de bioengenheiros, e ele comenta que bioengenheiros então seria uma coleção diversa, né, de indivíduos de várias formações, desde modelamento matemático até fisiologia experimental, e especialmente nessa área de fisiologia médica, tem sido bem importante, né? E ele começa falando então de ventiladores, de equipamentos, né, oxímetros e outros, como uma evidência então dessa sinergia, né, successful, né, entre a ciência da engenharia e medicina pulmonar. E ele comenta também que não se deve, no entanto, esquecer de uma contribuição importante, mas menos tangível, de contribuições que têm sido derivadas, né, da
do modelamento matemático e simulação em computador, sem as quais esses instrumentos modernos talvez não tivessem sido criados, né? E basicamente, então, só finalizando, que essa caracterização quantitativa do sistema respiratório, ele comenta aqui, então deve ir além do estudo do sistema isolado, incorporar interações entre o processo respiratório e outros sistemas associados, por exemplo, o sistema nervoso central. Então, os modelos, eles ajudam exatamente a gente entender melhor essas interações entre diferentes sistemas. Eu vou mostrar alguns modelos nesse sentido. Eu também, quando começo a dar o curso de modelamento matemático, eu gosto de citar também esses parágrafos, então, desse livro que fala sobre modelamento matemático e validação em fisiologia. Tem um subtítulo, né, de aplicações para os sistemas cardiovascular e respiratório, mas ele fala essa parte de barreiras para a colaboração, né, quando a gente está numa disciplina interdisciplinar, né, como é a engenharia biomédica, a gente está lidando com sempre pessoas de diferentes formações básicas, e todo mundo precisa conversar, né? E aí, como ele comenta aqui, que exatamente esse aprendizado dessa área, né, médica, basicamente, como ele comenta aqui, você aprender uma nova linguagem. E o que ele quer dizer, eu vou me concentrar mais nessas partes que estão em negrito, né? E depois eu vou deixar para vocês quiserem ler o restante com detalhes, né? Mas eu vou mais ou menos seguir para não ficar também difícil de acompanhar aqui o texto. Mas o que ele está comentando é que o jargão, que na verdade é o conhecimento, né, por trás do jargão, então o jargão de cada área ajuda na comunicação, né, entre médicos. Você não precisa explicar o detalhe, você usa uma palavra que já tem um significado para quem é da área, mas que para quem não é da área, como ele comenta aqui, quando, por exemplo, um paciente sai do consultório médico e teve seu diagnóstico, mas aí ele está um pouco confuso, porque ele foi muita palavra específica, e a pessoa às vezes não tem essa formação, e aí você acaba que não capta muito bem a mensagem. Então, o que ele quer chamar a atenção aqui, nesse segundo parágrafo que eu coloquei aqui em destaque, é que nessa colaboração entre engenheiros e médicos, o jargão, então, seria a barreira mais difícil para se superar, né? Para ser superada. E aqui ele comenta que o jargão existe dos dois lados, tanto do lado da área médica quanto da área de engenharia. Mas, como ele comenta, claro, não é o jargão, mas todo o conhecimento implícito que está por trás disso, que faz com que todo esse conjunto de conhecimentos que torna, basicamente, o que o jargão ajuda a facilitar, né, a comunicação entre colegas. Mas eu falo para meus alunos, então, das diferentes áreas, então, que para, então, fechar esse gap, né, entre as duas áreas, cada uma vai precisar investir um pouco de tempo e esforço para poder começar a aprender os básicos da outra área. Então, vai sempre ter esse pequeno esforço que vai ser necessário de cada lado. Mas vamos lá, então. Então, vou tentar não me ater aqui exatamente muito a jargão, mas eu vou tentar ilustrar alguns modelos, então, que são utilizados. Eu, obviamente, estou usando modelos mais próximos do que eu faço, né? Eu queria começar com esse modelo aqui, que foi proposto até nesse artigo de 1899, que trata, então, do formato, né, do sinal de pulso arterial, em que Otto Frank, então, faz uma análise matemática. E ele faz, então, essa analogia entre o coração, né, que bombeia sangue e leva sangue para artérias que são elásticas,
com um sistema em que, na época, então, seria o sistema que bombeiros utilizariam, né, para apagar o fogo, em que e hoje seria, obviamente, uma bomba elétrica, né, para uma bomba manual, então você vai fazer aquele esforço, né, repetitivo, é um esforço intermitente, que está levando, então, esse pulso intermitente, ou esse fluxo intermitente, para um local que há uma câmara de ar, então, uma parte do fluxo passa, e outra parte do fluxo, então, ele é armazenado, ele pode ser armazenado, então, nessa câmara de ar aqui. E aí, com isso, o fluxo da saída acaba sendo fluxo contínuo. Então, com essa analogia em mente, é o que ele fala aqui embaixo, né? Então, as condições mecânicas no sistema arterial têm sido comumente comparadas àquelas que existem nessa câmara de ar, né, no Windcastle, de um carro de bombeiro. A elasticidade da parede arterial e do ar no Windcastle levam a um fenômeno análogo. Então, tem esse artigo aqui de 95, que está, então, destacado aqui, nesse quadradinho verde, né, explicando que, basicamente, quando a cada pulso, né, a cada contração do ventrículo esquerdo, aproximadamente metade daquele volume, né, sistólico, então, é armazenado nas artérias, e metade dele passa para frente, né? E isso aqui já ajuda bastante em transformar, então, esse fluxo que é intermitente num fluxo mais contínuo, que quando chega a nível dos tecidos, né, dos órgãos, precisa ser um fluxo contínuo, para estar levando a alimentação e tudo. Então, isso aqui é mais uma figura, então, do artigo, querendo mostrar, então, nessa figura de cima, que durante a sístole, né, a contração do ventrículo esquerdo, ele vai, então, ejetar esse volume, né, de sangue, esse volume sistólico, ele está colocando aqui como se 100%, na artéria aorta. A artéria aorta é bem distensível, né, e basicamente, então, como ele está mostrando aqui, 50% de fato passa aqui e outros ficam armazenados. E durante a diástole, então, ele está mostrando aqui que a válvula aórtica, então, abriu, né, que o coração contraiu, aumentou bastante a pressão, abriu a válvula, e quando a válvula fecha na diástole, né, que é o relaxamento do ventrículo esquerdo, essa energia que foi armazenada na forma elástica, né, de distensão dos vasos, então, ela que é utilizada, então, para, como energia, então, para que o restante do fluxo, então, consiga passar durante a diástole, e sempre tem o fluxo, então. Então, mesmo o coração batendo de modo intermitente, o fluxo acaba ficando mais contínuo. E a parte da resistência periférica também ajuda a transformar isso num fluxo contínuo. Eu peguei também uma figura aqui do livro do Copen e do Stanton, falando exatamente do que acontece, né? Então, mostrando que quando as artérias são, a gente chama de complacentes, né? Então, elas têm essa elasticidade. Então, quando começar aqui pelo B, né, o A aqui, na verdade, que está mostrando mesmo que houve a contração, então, do ventrículo esquerdo. Então, só mostrando agora os dois em conjunto, né. Então, a válvula abriu, passa o sangue, uma parte do fluxo, 50% na verdade, né, armazenado, outro 50% então passa. E aí, durante a diástole, em que o ventrículo esquerdo está enchendo, né, de sangue de novo, mas a pressão está bem mais baixa, então a artéria aorta ela fecha, e essa energia armazenada, então, ela consegue, então, impulsionar o restante do fluxo para frente. E ele mostrando aqui que se as artérias fossem rígidas, então, basicamente, passaria tudo e não sobraria nada durante a diástole, em termos de fluxo sanguíneo, né? Então, a válvula fechou, o ventrículo esquerdo está voltando a encher de sangue, depois de ter contraído, mas não tem mais nada aqui. Então, basicamente dizendo que essa complacência é importante, então, e ajuda a explicar o fluxo contínuo. Aqui ele está mostrando, então, nessa figura, já um livro do livro do Guyton e do Hall,
Aqui no eixo direito, no eixo vertical, ele está mostrando a pressão em milímetros de mercúrio de diferentes trechos, então, do sistema circulatório. Nesse caso, que a pessoa estaria deitada, então, na posição horizontal. E eu só quero mostrar aqui, então a gente está comentando sobre a artéria aorta, né? Em que aqui, então, eu vejo que a pressão está indo entre o famoso 12/8, né? 120/80 milímetros de mercúrio. E à medida que vai passando, então, as diferentes partes do sistema circulatório também, a resistência também vai aumentando, os vasos vão ficando cada vez mais finos, isso também ajuda a esse pulso, né, esse fluxo intermitente e ficando um fluxo mais contínuo. E essa figura, então, mostra exatamente, dá uma noção, né, da distribuição de sangue, nesse caso em porcentagem de volume total, né, de sangue, em diferentes partes do sistema circulatório. Então vejo que tem 84% aqui do sistema circulatório, então, da circulação sistêmica, então, seria composto dessas diferentes partes aqui, então 7% no coração, vejo que uma grande parte aqui está no sistema venoso, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é essa seção transversal. Isso aqui ele está comentando, se eu pegasse todos esses os vasos sistêmicos do mesmo tipo, se eu colocasse isso lado a lado e somasse toda a área, em média, a artéria aorta, então, se pegasse a área total, teria uma área de 2,5 centímetros ao quadrado, veja os capilares, teriam 2.500 centímetros ao quadrado, então tem bastante área aqui para passar. E o que ele vai, só para passar para a transparência aqui, vou manter então essa tabela aqui em cima, e como ele está comentando aqui, como o mesmo volume de sangue, de fluxo sanguíneo precisa passar por cada segmento da circulação cada minuto, a velocidade, então, é inversamente proporcional à área. Então, ele está mostrando que, por exemplo, se eu for calcular a velocidade média na artéria aorta, lembre que o fluxo é constante, mas a área da artéria aorta é pequena, em comparação, por exemplo, aos capilares. Então, calculando dessa forma, eu vou encontrar que a velocidade média do fluxo na aorta é de 33 centímetros por segundo, mas se eu for olhar nos capilares, seria 1 milésimo desse valor, tanto que a área é 1000 vezes maior, né? E aí, se eu for calcular isso daqui, vou ver que a velocidade dos capilares é em torno de 0,3 milímetros por segundo. E os capilares, eles são pequenos, por sua vez, né? Eles têm comprimento típico de 0,3 a 1 milímetro, então o sangue permanece nos capilares por apenas 1 a 3 segundos, e toda a difusão de nutrientes, então, e eletrólitos, ocorre nesse intervalo de tempo. Mas o que eu estou querendo então, mostrar aqui é que essa área também, eu não falei muito aqui de resistência, mas que tudo ajuda então o fluxo ficar mais contínuo e eu ter, o objetivo final é ter um fluxo sempre constante nos órgãos e tecidos, né, para todo mundo ficar tudo bem. Deixa eu vir para baixo aqui. E eu só quis mostrar agora esse outro artigo, então, o título, então, está aqui embaixo, seria Considerações Teóricas no controle, né, de malha fechada do baroreflexo e do controle da resistência total periférica, e ele vai estudar com base, então, também nesse modelo Windcastle. Então, a ideia é que ele está mostrando aqui o que ele está colocando como duas entradas do sistema. Então, quando a gente fala em sistema, a gente está falando da relação entre mais de um sinal. Esses 3 sinais que ele está colocando aqui são medidas que são interessantes de se ter nessa área do sistema circulatório. Então, uma delas o CO, que seria Cardiac Output, que é débito cardíaco, que é a medida do volume por minuto, então, bombeado pelo coração. E CPA, então, seria pressão arterial, em milímetros de mercúrio. E esse PRA seria pressão atrial direita, né, do átrio direito do coração. Então, depois do sangue passar por todo o corpo, ele volta ao coração pelo átrio direito. Em regime estacionário, então seria esse milímetros de mercúrio, e vejo que está colocando aqui um delta
na frente de cada uma dessas variáveis. Então, o que ele está querendo mostrar é que esse estudo aqui está sendo feito estudando a variação em torno da média dessas variáveis aqui. Então, imaginando que eles tem um valor de trabalho, digamos, em regime. Então, regime significa ele está um valor médio, como se fosse depois estar trabalhando por algum tempo né, em condições estáveis, está, por exemplo, em repouso. E a gente quer, então, analisar essas variações que ocorrem. Ele quer basicamente explicar essas variações que ocorrem na pressão arterial devido a variações no débito cardíaco, nesse litros por minuto entregues pelo coração, e na pressão arterial direita, em regime estacionário. E ele está colocando aqui uma figura que representa essa relação entre o que ele está chamando de entrada, que é a variável que está na entrada desse quadrado aqui, e a saída, então, seria uma porção que explicaria, então, essa pressão arterial. Então, basicamente, pressão arterial seria composta dessas duas contribuições. Uma contribuição devido ao débito cardíaco e outra a essa pressão arterial direita. E o que ele está mostrando aqui é algo que a gente estuda na engenharia, que quando a gente trabalha com uma relação, a gente quer ver a relação causal entre dois sinais, a gente pode estudar isso aqui no domínio do tempo. Não sei se está dando para ver aqui que é segundos. Então, o que ele está supondo se a gente der, por exemplo, o que a gente chama de um impulso na entrada, basicamente um chute no sistema e solta. Então, põe, por exemplo, um bolo, né, de alguma perturbação e tira essa perturbação. E veja como é que o sistema se comporta. Então, nesse caso, se eu desse, por exemplo, então, alguma perturbação unitária dessa grandeza aqui, a pressão arterial responderia dessa forma. Ela aumenta, né, eu estou dando o débito cardíaco aqui, então estou jogando o sangue, a pressão aumenta e depois ela diminui com esse formato que como ele está mostrando aqui. E aqui, se eu fizer a mesma coisa lá no átrio direito, quando eu for ver, então novamente, eu coloco uma pressão unitária de uma forma, depois tiro e vejo que a pressão agora lá também, até chegar na arterial, ele vai ele demora um pouco mais a subir. Basicamente, todos esses, a forma de onda, isso aqui tem muita informação, que eu não vou entrar em detalhes agora, não só o formato, como a área sobre a curva, o tempo de pico. Então, tem grandezas aqui que a gente pode quantificar para a gente poder melhor entender essa relação de entrada e saída. Mas também a gente pode analisar como uma relação matemática. Novamente, não vou entrar em detalhes aqui dessa expressão aqui, mas a gente consegue, então, fazer um equacionamento. Todas essas grandezas, ele comenta, então, no artigo. Os R's, então, seriam resistências. Então, RV, por exemplo, seria a resistência da parte venosa, e A seria, então, da parte arterial. E os C seriam uma capacitância, que é exatamente relacionada a essa elasticidade dos vasos, tanto do lado venoso quanto do lado arterial. E, obviamente, para poder usar esse tipo de modelo, eu precisaria ter uma ideia do valor dessas grandezas aqui. Ele comenta sobre isso também no artigo. Mas ele dá aqui, e o que ele quer mostrar é que depois a forma de onda, eu acabei que não coloquei essa transparência, mas ele mostra que a forma de onda experimental, então ele teria dados, então, uma forma de onda, então, do débito cardíaco, da pressão no átrio direito e da pressão arterial reais, e depois ele vai comparar com o estimado pelo modelo. E ele mostra que, então, a pressão arterial estimada com base nesse modelo, com essas duas variáveis de entrada, é de fato bem próximo ao que foi de fato medido. Significa que o entendimento da relação entre esses parâmetros do sistema está bem razoável. E aí ele entra em detalhes lá no artigo, por isso que eu pus aqui um link para o artigo, se vocês quiserem ver mais detalhes sobre isso. Eu coloquei aqui exatamente alguns pontos desse próprio artigo,
em que ele fala, então, que o objetivo principal desse estudo é melhorar, né, o nosso conhecimento dessas relações funcionais cruciais que determinam o comportamento do sistema circulatório e o mecanismos, né, por trás desse regulação fisiológica subjacente com o chamado modelo mínimo. Então, vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre esse modelamento mínimo, mas eu já adianto aqui que a ideia é que você quer, para cada sujeito que está sendo estudado, você quer, a partir de um estudo, né, que você definiu, você consegue, então, obter dados suficientes para aquele indivíduo. Então, tem estudos, tem modelos que são feitos para você, então, obter parâmetros para entender melhor o que está acontecendo com o sistema ou a saúde de um determinado sujeito, e tem outros modelos que já são mais complexos, que aí o foco em ver mais detalhes. Eu já vou mostrar um modelo sobre isso, mas eu precisaria de muito mais dados, ou seja, de muito mais pessoas, para ter uma ideia melhor, por exemplo, do funcionamento mais detalhista em termos de, até a nível de órgão, a nível de, então, tudo depende da abordagem. O que eu vou mais me concentrar aqui é nessa abordagem a nível de sistemas. Então, não estou querendo modelar especificamente, por exemplo, o formato de um vaso, ou o formato do coração, e como isso interfere no fluxo. Se é turbulento, então não é bem esse o foco. O foco é mais, usando isso, mais a ideia de sistema. Então, o objetivo do fluxo, por exemplo, ou o objetivo do sistema nervoso autônomo, como ele vai comentar aqui, é controlar, por exemplo, essa pressão ou a resistência periférica. Então, a resistência periférica ela vai sendo modificada dependendo do que a gente precisa aumentar ou diminuir a pressão, que a pressão se mantém basicamente constante, mas tem flutuações da pressão ao longo do tempo. E tem muita flutuação, sem dúvida, no batimento cardíaco. E isso é regulado pelo sistema nervoso autônomo. Que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, quando a gente quer entender melhor esse funcionamento dessas relações, né, descrever melhor essas relações funcionais, por exemplo, entre o sistema respiratório e o sistema circulatório, né, porque tem uma relação entre minha taxa de respiração e também o batimento cardíaco, e outras coisas também. Então, o modelo ajuda a gente a primeiro, colocar no papel que a gente conhece, né, e tentar descrever as relações funcionais por modelos matemáticos. Então, isso que ele está querendo colocar aqui. Deixa eu ir para o segundo parágrafo aqui, então. Então, o que ele quer mostrar aqui, que ele coloca ênfase, né, então, nessa análise algébrica analítica do sistema circulatório composto de artérias, veias, e mecanismos, então, de regulação. Ele fala aqui do mecanismo do baroreflexo, que é o que controla a pressão instante a instante, né, um controle mais de curto prazo, e também uma modulação da resistência total periférica. E ele está comentando aqui que o comportamento do sistema, então, pode ser sintetizado de modo analítico, entendendo, então, seus elementos mínimos. Então, mais uma vez, a ideia... ele não está querendo modelar artérias e veias separadamente, mas sim como um conjunto, que tem um objetivo, por exemplo, o objetivo de aumentar ou reduzir a área da seção transversal por onde passa o fluxo sanguíneo, para poder controlar a resistência periférica, e isso, por sua vez, controla, por exemplo, a pressão com que está sendo entregue ou a velocidade do fluxo. Isso que ele está querendo explicar com esse modelo. E é como ele comenta aqui nesse último item que eu destaquei aqui, então, como resultado dessa análise, apresentamos, então, um novo método de modelamento matemático para determinar flutuações de curto prazo dessa resistência total periférica. E ele vai mostrar que isso basicamente consegue explicar todas as variações na pressão arterial e propor também a curto prazo, e também propor um método de identificação de sistemas do sistema cardiovascular para delinear, então, essas ações desses principais mecanismos responsáveis pelo esse
acoplamento dinâmico entre essas variáveis que ele está interessado. Então, quando a gente fala em um método de identificação de sistemas, a gente tem essas variáveis que são medidas, então isso a gente conhece. O que a gente não conhece são, por exemplo, como estava naquela equação, as resistências, os valores de RV, RA, as complacências, né, ou capacitâncias, CA e CV, que estava mostrando lá. Então, essas seriam, a gente quer então utilizar essa relação entre essas variáveis que são medidas para a gente, eu não quero dizer chutar, mas para a gente calcular mesmo, né, mas é um cálculo reverso, né, então a gente já sabe a saída e quer calcular esses detalhes do modelo, então tem métodos matemáticos para se fazer isso, baseados principalmente tem vários métodos na área de identificação de sistemas, que é exatamente identificar, por exemplo, esses parâmetros do sistema, e eu consigo então entender melhor o que está acontecendo lá dentro. Então, isso que eu estou querendo mostrar. E um outro lado completamente oposto, digamos assim, desse propósito de modelo mínimo, é um modelo extremamente detalhado da dinâmica do sistema cardiovascular, e nesse caso ele quer explicar então as origens da hipertensão. Aqui já é uma proposta completamente outra. Então veja que tem vários subprojetos aqui, parte desse projeto principal, mas aqui ele quer ir no detalhe anatômico mesmo, né, desde a nível molecular, o que está acontecendo, de signaling, né, de informações aqui trocadas entre moléculas, entre células, que não é bem minha área, mas para chegar nesse tipo de modelamento, aí você precisaria estudar muita gente ao mesmo tempo. Então, muito parâmetro, né, muito variável que eu não conheço, que eu quero exatamente estimar por diferentes técnicas, mas eu preciso de muito dado para isso. Então, o objetivo desse já é outro. Eu quero, então, em vez de ter, como eu estava comentando, um modelo por sujeito, aqui não. Aqui você quer fazer um modelo único, mas com vários sujeitos, para, na média, eu conseguir entender melhor detalhes, quase que anatômicos mesmo aqui do sistema. A nível funcional também, mas bem mais detalhista, né? Então tem diferentes tipos de abordagem do modelo. Eu trabalho mais com a parte de como o funcionamento de um sistema mesmo. Então tem variáveis que eu trato em algumas situações com variáveis de entrada, outras com variáveis de saída, porque eu exatamente quero saber qual a relação entre isso como entrada e isso como saída. Eu vou comentar um pouco sobre alguns sistemas nesse sentido. Deixa eu só ver minha hora aqui, tá? Então, um deles, que exatamente trabalha a nível de sistemas, então, esse modelo proposto, tem vários modelos propostos da regulação de glicose e insulina, porque afeta muita gente, né? Distúrbios metabólicos afetam uma grande parte da população. Então, aqui ele está mostrando que uma das dificuldades de se estudar esse modelo é que ele é um sistema em malha fechada. Então, o que significa isso? Significa que o que eu considero como entrada, nesse caso, por exemplo, está falando do sistema da glicose, então, nesse caso aqui, deixa eu ir nessa parte de cima primeiro, né? Então, o que ele está mostrando aqui é que tem o que ele chama de sistema de insulina, que quando é detectado um aumento da glicose, você comeu, por exemplo, há então um aumento da produção de insulina pelas células beta do pâncreas, mas também um aumento de armazenamento de glicose pelo fígado. E isso tudo ajuda a diminuir, então, a glicose. Então, a ideia é manter a glicose no nível constante. E se há, então, um aumento dessa glicose, é produzida insulina, o fígado também armazena glicose, tudo com o objetivo de voltar a glicose ao seu nível normal. Qualquer perturbação no sistema, ele quer reduzir essa perturbação para voltar a níveis basais, a níveis de equilíbrio. Então, às vezes a gente sabe que no diabetes tipo 2,
Então, há um comprometimento da função das células beta. E medir isso aqui isoladamente do restante do sistema é complicado, exatamente por essas interações aqui. Você não sabe se você está medindo, por exemplo, a glicose diminuiu, não foi só por causa da produção de insulina, foi também por causa do armazenamento de glicose no fígado. Então, se você for estudar a relação entre entrada e saída, está considerando essa atuação dessas duas variáveis aqui, por exemplo. Por outro lado, a gente sabe que, como ele está falando aqui, pode também estudar o que a gente chama de sensibilidade à insulina. Então, a gente sabe que ao aumentar a insulina, os tecidos, então, que são sensíveis à insulina, eles, então, podem, receber, digamos, né, a glicose, e se você for medir, então, o glicose no sangue, ele vai diminuir. Mas ele também diminui por ações que não são diretamente ligadas à insulina. Mas o que ele está mostrando aqui, então, é que para estudar melhor esse sistema como um todo, o que você chama de entrada e saída depende do sistema que você está querendo analisar. Se você está querendo analisar, por exemplo, o sistema de insulina, você vai considerar, então, glicose como entrada e a insulina como saída. Então, o que ele está mostrando aqui é que eu preciso ter, então, uma medição com uma certa periodicidade do glicose no plasma, né, e da insulina também. Agora, por outro lado, se eu estou interessada na sensibilidade da insulina, ou resistência à insulina, né, que pessoas, por exemplo, com diabetes têm uma sensibilidade muito baixa à insulina, ou seja, eu precisaria produzir muita insulina, ou a pessoa que tem uma grande resistência à insulina, não necessariamente diabético ainda, precisa produzir muita insulina para poder tratar, né, para poder utilizar essa glicose que está disponível no sangue. E uma pessoa que é mais sensível para a mesma quantidade de glicose precisa de muito menos insulina para que esses tecidos então consigam absorver essa glicose. Então, ele está comentando exatamente que esse modelamento com essas, a gente chama de uma série temporal, né, do glicose e da insulina, a gente consiga, então, fazer esse tipo de explicação. Então, como inclusive o título aqui, né, é exatamente essa avaliação da função das células beta em humanos simultaneamente com sensibilidade à insulina e à extração hepática a partir de 2 testes. Ele fala do teste endovenoso e do teste de glicose oral. Então, tem um teste que você faz quando você injeta glicose numa dose conhecida, em geral proporcional ao peso do voluntário, e um teste oral. Você tem um teste oral que você toma aquela, acho que vários já fizeram, né, pega aquela, uma quantidade também fixa de glicose, com um gosto de limão, para não ficar tão enjoativo, né, ou mesmo com comida. Então tem diferente. Ele comenta sobre isso nesse artigo. E ele comenta aqui que você consiga, então, fazer essa avaliação simultânea da função beta, da extração hepática da insulina e da sensibilidade à insulina sob condições fisiológicas com o uso de um protocolo simples. Então, ele fala que é appealing, né, é interessante, uma vez que ele tem um potencial de fornecer, então, insights exatamente nesse sentido da regulação de glicose de jejum e depois de comer, né, tanto em diabéticos quanto não diabéticos, e avaliar diferentes formas de, como ele está comentando aqui, de você conseguir restaurar, então, o funcionamento das células beta por diferentes modos. O que eu quero chamar a atenção aqui é essa tabela aqui que ele mostra aqui no final, em que ele fala, por exemplo, bastante feito, né, a gente não só fazer medidas, por exemplo, do sangue, né, da glicose de jejum, mas também da insulina de jejum. O que está colocando aqui embaixo. Então, quando você faz medidas basais, né, de jejum, por exemplo, ele comenta que é fisiológico? Sim. É simples? Sim. Dá para avaliar a função das células beta? Sim, mas de modo limitado. Dá para avaliar a sensibilidade à insulina? Sim, mas de modo limitado. E ele pode extrair a função, dados, né, por exemplo, tem informações sobre a extração de insulina hepática. Ele comenta que não.
E ele fala, então, sobre diferentes métodos aqui, mas o objetivo dele é exatamente o que eu quero mostrar aqui, que vários dos modelos que ele vai comentar, você consegue fazer os 3, mas vejo que esses vários métodos requerem um modelo. Um modelo matemático, que exatamente me dá essa avaliação qual é a relação funcional entre o que ele está querendo medir. Aí como ele está comentando aqui, que é mais difícil, então, se medir as células beta, uma vez que isso requer que você saiba qual é a taxa de secreção e deve ser interpretado em relação à concentração de glicose, que é diretamente relacionada. Então, como ele comenta aqui no segundo parágrafo, para que se faça isso, esses dois sinais, né, esses dois séries temporais, precisam então estar relacionados por algum mecanismo causal, ou alguma relação causal mecanística, ou uma hipótese, ou como a gente fala na área de engenharia, um modelo da função beta requerida. E é o que ele faz então nesse artigo, ele propõe um modelo para, a partir então dessas medidas de glicose e insulina, eu consigo ter informação então dessas funções da célula beta, da sensibilidade à insulina e da extração hepática. Então, como não tem tempo de entrar a fundo nesse modelo, e nem é o objetivo, né? O objetivo é mais dar essa ideia mais geral, então, mas basicamente o modelo é isso, é uma outra maneira de você estabelecer uma hipótese causal entre variáveis que lhe interessam, que você sabe que fisiologicamente estão relacionados de alguma forma. E essa seria uma ideia. Então, um desses modelos é esse com o qual eu trabalhei, que é a sigla completa, essa aqui de baixo em inglês, né? FSI-VGTT, que seria Frequently Sampled, né? Intravenous Glucose Tolerance Test, ou seja, um teste de tolerância à glicose endovenoso amostrado frequentemente. Então, a ideia, deixa eu até colocar aqui, só para vocês entenderem como é que consiste o teste. Cada bolinha, então, verde dessas aqui é de fato um dado que foi medido no sujeito. Então, deixa eu passar pelo protocolo, fica mais fácil, né? Então, o protocolo é o seguinte: depois de um jejum de 12 horas, são recolhidas 2 amostras em jejum. A gente está chamando de tempo zero quando começa, de fato, experimenta, mas então 15 minutos antes e 10 minutos antes, 2 amostras de jejum, então, são coletadas para medida de glicose e insulina. Quando começa, então, de modo endovenoso, né, administrado, então, glicose, sempre proporcional ao peso do voluntário. São inicialmente então colhidas essas amostras nesses tempos mostrados, e em 20 minutos, então, aí insulina é injetada, e mais 11 amostras, então, são coletadas nesses tempos mostrados aqui também. Esses tempos sempre relacionam-se, então, a partir do instante zero, que foi administrado a glicose. E a gente precisa, então, dessa série temporal. Vejo que, inicialmente, então, como no tempo zero, há essa administração de glicose, né, de modo intravenoso, há um aumento, então, em pessoas não diabéticas, né, da insulina, glicose sem dúvida, né, e vejo que com o tempo, como houve aumento da insulina, que é o aumento basal, né, o aumento da pessoa, né, não dependeu de injeção externa, mas essa injeção a mais ajuda na identificação do sistema, na parte matemática. Então, em 20 minutos, então, aí tem esse novo aumento agora pela injeção de insulina. Vejo que esses pontos, então, são os pontos que o modelo precisa. Como é o modelo para analisar a sensibilidade à insulina, esses pontos em verde, então, a gente vai considerar como dados de entrada, e esse em azul são os dados de saída, e esse vermelho aqui é a aproximação, a estimação, então, do modelo pelo sistema, uma vez que eu faço a identificação do sistema. Então, esses em azul são os dados reais, e essa curva em vermelho seria a saída do modelo, se eu coloco esses dados em verde na entrada do modelo. Ele me entrega isso aqui como saída. Eu preciso dessa informação do modelo, então, que ele é baseado em vários parâmetros, ou seja, vários números que a princípio são em aberto, digamos, para
essa medida de quão sensível são, ou seja, quanto mais resistente a insulina, ou seja, quanto menor esse índice de sensibilidade, mais resistente a insulina uma pessoa é. Com licença, professora. Pode falar. Aqui cortou um pouquinho, não sei se cortou para todo mundo, mas a senhora poderia explicar novamente? Onde é que eu estava? Onde é que cortou, por favor? 1 minuto atrás, mais ou menos, né? Isso. Tá. Deixa eu voltar para cá. Eu estava na outra transparência ou nessa já? Estava na outra. Deixa eu voltar para cá, então. Então, o que eu estava comentando é que... eu vou voltar um pouquinho, não sei onde é que parou. Obrigado por me avisar. Fique à vontade de me avisar aqui quando parar. O que eu estava comentando é que esse modelo, o objetivo desse estudo foi obter dados de sensibilidade à insulina. Ou seja, nesse caso, os dados em verde, que são os dados de insulina, são os dados de entrada, e esses em azul são os dados de saída do sistema. E o modelo, então, quando a gente faz uma estimação, a gente quer comparar, quando eu coloco essa mesma entrada conhecida no sistema, eu quero ver, uma vez calculado todo o modelo, qual é a saída dele. Então, a saída dele seria, ele está mostrando nesse gráfico contínuo, né, que já é um modelo matemático, então ele teria esses pontos aqui, então ele me daria uma resposta como essa curva vermelha. Essa curva vermelha já é cálculo do modelo. Então, dado essa mesma entrada em verde, o modelo está me dando esse cálculo aqui em vermelho, e os dados reais são esses em azul. Ou seja, para ele se aproximar dessa forma, ele precisou, de fato, calcular alguns parâmetros. Então, quando eu vou voltar para aquela transparência, exatamente para mostrar quais são esses parâmetros. Eu vou falar sobre um ou dois, e depois outros podem ser vistos nesse artigo aqui embaixo. E vários outros. Procurando pelas palavras-chave aqui, IVGTT, você consegue vários modelos. Mas uma dos índices mais importantes, né, na área, então, é esse índice de sensibilidade à insulina, que isso aqui mede a saúde metabólica, um bom indicador da saúde metabólica de sujeitos. Então, por exemplo, se ele tem uma sensibilidade baixa à insulina, ou em outras palavras, uma resistência elevada à insulina, e a pessoa já tem predisposição para diabetes, já seria, por exemplo, um momento de o médico agir, nutricionista também, para ver o que eu faço para evitar que a pessoa chegue num ponto de ter falha nas células beta, por exemplo, e de fato ter diabetes tipo 2. Então, esse que seria um dos índices, então um dos parâmetros que tem, então, uma interpretação fisiológica que eu consigo, a partir do modelamento matemático, obter. Então, esse aqui é um deles, tem outros, né? Índice de eficiência da glicose, então tem vários outros índices aqui que eu não vou entrar em detalhe agora pelo tempo, mas que também me dão informações. Por exemplo, esse índice de disposição me dá informações exatamente sobre a secreção de insulina pelo pâncreas, e também é um tipo de um parâmetro que eu também consigo extrair desse mesmo modelo. Não coloquei o modelo aqui, mas é um modelo também que a ideia dele também é obter, então, esses parâmetros que tem toda uma interpretação na área. Esse artigo aqui que eu citei, de 79, foi um dos primeiros. Então, só um parênteses aqui, então, esse Richard Bergman aqui, que é o primeiro autor, a formação dele na graduação é em engenharia, e depois ele fez fisiologia no doutorado. Hoje ele tem um laboratório enorme, né, no Cedars-Sinai, lá em Los Angeles. Eu assisti uma palestra dele também, né, ele é bem versado nas duas áreas, e ele deu uma palestra exatamente contando da evolução desse modelo até os dias atuais, né. E aí tem várias propostas de melhorias no modelo, né, de detalhes que você quer observar no modelo, mas isso aqui, se você for procurar, é bastante utilizado em várias pesquisas, porque dá exatamente esses dados que são bem importantes. Então, em português, então, seria esse teste de tolerância à glicose endovenosa com coletas múltiplas, com um modelo matemático mínimo. Então, coloquei aqui, novamente, ele está falando desse modelo mínimo, você vê que é outra área,
mas também tem esse detalhe do modelo mínimo. Então, essa primeira parte, ele fala então sobre o protocolo, como eu já comentei, eu vou pular direto para essa parte que está destacada em vermelho, em que ele fala do modelo mínimo. Então, o modelo é simples ou mínimo, de tal maneira que os parâmetros do metabolismo da glicose, que é desse modelo em particular, podem ser identificados e individualizados para cada paciente. Entretanto, o modelo é suficientemente complexo para refletir com acurácia os mecanismos de desaparecimento da glicose após sua injeção endovenosa. Então, aqui eu coloquei então em destaque, ele fala mais então do que é considerado modelo mínimo nessa área de modelamento fisiológico. Então, o modelo, a gente fala de modelo mínimo quando a gente quer falar então de estudos que podem ser individualizados. Então, os parâmetros que você vai obter, diferentemente daquele estudo grande que eu comentei com vocês, que eu precisaria de muitos pacientes para poder ter uma ideia de detalhes, então, de formato de vaso, formato de coração, essas coisas, aqui o objetivo é outro. Então, aqui o objetivo o modelo, vai ser o modelo menor possível, mas que ainda guarde informações que quando eu faço, então, nesse caso, esse teste aqui, então, para poder estimar os parâmetros desconhecidos, essas variáveis, como, por exemplo, sensibilidade à insulina, eu consigo, então, obter um número que reflete de modo, com acurácia, né, como está colocando aqui, o mecanismo que eu estou querendo explicar. Então, isso que a gente chama de modelo mínimo na área, então, eu já comentei sobre o modelo mínimo na área de circulação, isso aqui na área de metabolismo, né, da glicose em particular, e tem vários outros modelos mínimos que são utilizados. Aí eu queria comentar um pouco também sobre a regulação química da ventilação, porque isso tem a ver com o tópico, esse é o penúltimo tópico que eu vou tratar aqui, sobre, bom, vamos lá então. Aqui ele está comentando que a nossa respiração é basicamente controlado, claro que a gente pode controlar de modo voluntário, por exemplo, estou conversando aqui, então eu tenho um certo controle sobre o sistema respiratório, mas para manter a nossa respiração, depende, na verdade, do que o nosso corpo é precisando, né? De todos os tecidos estão precisando. Então, a gente tem um chamado controle respiratório, que ele tem como entrada, como está mostrando aqui, eu preciso saber, então, qual seria a concentração de CO2 e de O2, de gás carbônico, de oxigênio. Esse P índice A aqui, para ser mais detalhista, né, seria, na verdade, a pressão parcial, a maiúscula aqui seria alveolar, então nos alvéolos de CO2 e de O2. Isso que, por exemplo, se o meu nível de CO2 está elevado, estou precisando respirar, de repente, com uma frequência maior. Se, por outro lado, eu estou com bastante, se eu já acabei de passar por um ciclo que eu estou respirando bastante, o próximo não precisa respirar tanto. Então, quais são os termos então, que são utilizados? Então, o primeiro seria ventilação, que é o termo geral para o movimento de ar entrando e saindo dos pulmões, que a gente costuma medir em litros por alguma unidade de tempo. O comum é litros por minuto. Não sei se está dando para ver um pontinho aqui em cima da variável, mas esse pontinho, então, seria na área utilizado como que ela varia na área de engenharia seria derivada, ou é uma medida em função do tempo. Então, como é que isso varia em função do tempo? Então, seria esse ponto aqui, mas não precisa se preocupar com isso, você precisa se preocupar com a definição aqui. Então, isso aqui seria a ventilação total, que é a quantidade de ar inspirado e expirado a cada minuto, e também tem a chamada ventilação alveolar, que representa a porção da ventilação total que, de fato, participa do processo de troca gasosa. Então, quando a gente inspira, por exemplo, o que ele está mostrando aqui é o ar atmosférico, esse que está mais claro, né? Acho que está um laranja aqui, seria a parte que tem oxigênio. Então, eu inspiro o oxigênio e eu expiro o gás carbônico. Deixa eu talvez vir para cá primeiro, falando dessa parte a nível do alvéolo. Então, a gente sabe que o sistema respiratório, ele vai se subdividindo aqui em várias ramificações, até que o menor deles é o alvéolo.
E a nível do alvéolo, que seria a última, aqui teria um exemplo, né, ilustrativo desses alvéolos. Então, o ar finalmente entra na corrente sanguínea exatamente por essa a fronteira, né, entre o alvéolo e os capilares. Então, capilares, quando fica bem fininho, é tão fininho aí a parede dos capilares, e vejo que ele está basicamente envolvendo aqui os alvéolos, em que pode haver, então, troca de ar, troca de uma difusão, né? Difusão significa quando essa parte que está em azul seria quando o sangue passou então por todo o seu sistema circulatório, e ele está rico em gás carbônico e pobre em O2. Então, como o gás carbônico está bem mais diluído aqui no sangue, bem mais concentrado do que aqui no alvéolo, ele passa do sangue para cá de modo sem precisar de uma bomba, por exemplo. Isso aqui de modo só pela diferença de concentração mesmo. E o oxigênio ao contrário, como aqui, quando você inspira, né, o ar está bem mais rico em oxigênio do que o ar que acabou de passar para o sistema circulatório. Então, o sentido do oxigênio, então, é que vai do ar inspirado e passa por difusão, então, sem precisar de alguma força externa aqui para o sangue. Então, esse processo aqui ocorre a nível dos alvéolos, e ele está sendo representado nessa figura exatamente por esse sangue azul, né, que está chegando pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Ele exatamente passa para o contrário, né, passa a ser rico em gás carbônico, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Fica esse laranja aqui, aí volta para a circulação sistêmica. E o que ele quer mostrar com esse modelo que é entender, então, como é que essa taxa respiratória ela é definida exatamente com base nesses dados de entrada. Então, em termos de, a gente está falando em termos de isso aqui por paciente, obviamente isso aqui é mais difícil de medir, né? Mas o que ele está querendo mostrar aqui e explicar melhor é o controle quimorreflexo da respiração. Já vou mostrar onde isso é utilizado. Um exemplo de onde isso é utilizado, né? Então, está mostrando aqui que a gente tem sensores chamados quimiorreceptores, que eles conseguem detectar, o correto aqui seria falar pressão parcial de CO2 e pressão parcial de O2 no sangue, mas tem a ver com a concentração de CO2 no sangue e a concentração de O2 no sangue, assim como o pH do sangue também. Então, são detectados pelos chamados quimiorreceptores, que a gente tem quimiorreceptores periféricos, que são localizados principalmente nos corpos carotídeos, mas também a gente tem quimiorreceptores centrais localizados no tronco encefálico. Eles vão então detectar essas variáveis e vão mandar informações, né, nervosas para o centro respiratório, que fica aqui também no tronco encefálico, e que vão, dependendo, por exemplo, se o CO2 está elevado, você vai precisar respirar mais, ou maior volume, ou com maior frequência. Então, ele manda essa informação para os músculos respiratórios, que aí vão modificar essa ventilação, que é litros por minuto, né, que a gente está respirando, para poder voltar a ter... A ideia também é manter essas variáveis em níveis que o corpo está precisando naquele momento. Se você está fazendo exercício, está precisando de mais O2, e eliminar mais o CO2. Se você está em repouso, está precisando de não tanto, mas também está precisando respirar de todo jeito, seu corpo está sempre precisando de O2, né? E eliminar o CO2. Então, esse aqui seria um dos principais mecanismos, são esses quimiorreceptores. Um dos primeiros modelos matemáticos, não foi o primeiro, mas um dos bastante citados é esse modelo, que exatamente mostra que isso aqui seria uma malha fechada, né? Ou seja, aqui novamente a ideia é você modelar o sistema e não o detalhe do pulmão com a troca gasosa. Então, por exemplo,
esse bloquinho aqui estaria modelando toda essa parte do pulmão, da troca de CO2. Aqui o modelo, ele está as variáveis que está considerando aqui são a relação entre concentração de CO2 nesse caso aqui, e qual a influência disso na respiração, né, em particular na ventilação. A diferença entre esse A maiúsculo e A minúsculo é que o A maiúsculo ainda nos alvéolos, e o A minúsculo já seria na artéria, já seria no sangue. Como a gente comentou, esse P então seria pressão parcial, o detalhe do modelo, né, mas entendo como uma concentração, tem a ver com concentração. Porque nem sempre essa passagem, essa difusão, nesse caso aqui de CO2, nesse caso, né, do sangue para você expirar esse CO2, ele é super eficiente, às vezes é pouco eficiente, dependendo de qual alvéolo que você está falando, mas que seria mais na média. Mas o que eu queria mostrar aqui é que no instante que houve essa troca gasosa, até o sangue chegar no quimioreceptor periférico e ainda mais no central, tem um atraso associado a isso. E algumas pessoas têm, ou com o tempo vai tendo um maior atraso, ou por outras razões vai tendo esse atraso aqui também, até na altitude também às vezes tem um atraso nessa circulação, até essa informação chegar nos quimioreceptores. Se for grande demais, começa a informação que deveria ser mais instantânea, né? Você está precisando por exemplo, eu estou com a concentração muito elevada de CO2, portanto eu preciso respirar mais, ou mais fundo, ou mais rápido, e essa informação chegou, vamos supor, depois da hora. Então ele vai mandar um sinal para você respirar mais, mas meio que você está precisando ainda mais naquele instante, porque é aí que piorou mesmo. Então, dependendo do atraso, a informação de controle pode chegar um pouco depois do que deveria. Isso leva a alguns problemas. Então, o que ele está querendo explicar exatamente nesse artigo são fatores que induzem a respiração periódica em humanos. Então, ele está falando desse modelo aqui, e a respiração periódica acho que deixa eu ir direto para a figura aqui. Então, o que ele está mostrando é uma respiração, nesse caso, esforço respiratório. Eu vou olhar mais o formato, né, menos aqui a intensidade, mas aqui ele está mostrando de um atleta, em particular isso aqui ele está falando do impacto da altitude no sono de jogadores de futebol de elite. Isso, de fato, é verificado em pessoas também que escalam, por exemplo, montanhas elevadas, que no nível do mar, por exemplo, dormindo, ele fala mais de dormindo, que aí você não tem mais o controle voluntário, né? É o seu controle automático que está tomando conta. Então, mostrando que a nível do mar, a pessoa não tem nenhum problema em termos de esforço respiratório, o sistema de controle está bonitinho, funcionando muito bem, e a altitude você entra no chamado uma respiração periódica, ou seja, tem períodos de elevada respiração e períodos praticamente de apneia. A apneia significa quando você para de respirar. Aqui ele está mostrando, só voltando aqui, eu não falei dessa segunda curva aqui, isso aqui seria então a curva de saturação de oxigênio. Então você fazendo uma respiração, a taxa que depende de quanto você precisa, né? Mas veja que está muito próximo de 100, aqui deve estar 98 ou alguma coisa assim. Veja que a alta altitude, né, quando você respira bastante, aqui tem um certo atraso, mas então depois do esforço respiratório, você vê que depois do atraso há um aumento aqui da saturação do oxigênio, mas por causa desse período de apneia que você parou de respirar, então depois o seu corpo começa a consumir o oxigênio. Então começa a diminuir a concentração de oxigênio no sangue. E veja que aqui já está mostrando esse atraso, né? Tem atraso até do esforço respiratório até de fato surgir como saturação no sangue, tem sempre um atraso aqui associado. Mas ele, deixa eu só voltar para cá. Onde é que eu estava aqui? Tá, só pulei um mesmo, só perguntando se eu tinha pulado para deixar naquela figura. Então, essa respiração periódica acontece em adultos, mas também acontece como está nesse caso aqui, em crianças, em bebês. Então, aqui ele estaria fazendo esse modelamento da instabilidade do sistema de controle da respiração humana e aplicações ao sono não REM de bebês.
Então, como ele está comentando aqui, então, que modelo, eu coloquei aqui só o abstract, né, só vou ler essa parte inicial aqui, mas basicamente que modelos matemáticos do sistema de controle respiratório humano têm sido desenvolvidos desde a década de 1940, né, para estudar uma grande variedade de características desse sistema complexo. Então, esse fenômeno que é referido de modo coletivo como respiração periódica, aí tem vários detalhes aqui, tem implicações médicas importantes. E uma das hipóteses é que essa respiração periódica é o resultado de atrasos nos sinais de realimentação do sistema de controle respiratório, que tem sido estudados desde a época de Groden's até mais atualmente. E como ele fala aqui, então, a proposta desse artigo é estender o método, então, esse que eu acabei de comentar com vocês, da transferência exterior, do Michael Kuhn, para incluir, então, outros detalhes, então, que eles precisam para poder serem mais adequados, então, à população que eles estão estudando, que são bebês por volta de 4 meses de idade, que eles veem que isso aqui aparece com certa constância. Então, esse modelo é exatamente empregado para se entender melhor por que está acontecendo e quais seriam as consequências, né, do que está acontecendo. Então, eu coloquei mais um artigo, então, aqui falando também dessa parte de respiração periódica. Então, modelos matemáticos da respiração periódica e a sua utilidade no entendimento de desordens dos sistemas cardiovascular e respiratório. Então, como ele fala aqui, então, como a gente já comentou, né, esses dois iniciais, só está falando, então, que essa respiração periódica é uma forma não muito usual, né, de respiração com oscilações e eventos repetitivos de apneia, né, ou quase apneia, que você praticamente para de respirar. Basicamente quando você tem aquela respiração que a frequência alta, você meio que como acumulasse muito oxigênio, e aí até chegar no nível de CO2, então basicamente o seu sistema está dizendo, não, pare de respirar que já está bastante, já respirou muito, digamos assim. Aí ele para um pouco, a informação é essa, ele está calculando o oxigênio, a concentração, não está precisando respirar, então para. Então, e aí o seu corpo vai utilizando, só que obviamente porque quando ele retorna a respiração, não é uma respiração como você deve, do quanto você está precisando, ele entra numa oscilação, que é diferente da que você está precisando. Então, por isso que ele fica tentando se ajustar e não consegue. E não vai conseguir, por causa desse atraso. Então, como ele comenta aqui, vou ler esses 2 parágrafos que estão em negrito. Então, seria essas hipóxias, né, esse período que você deixa de respirar recorrentes, e cada vez que você, então, tem esse aumento da atividade simpática, e isso leva a sérias consequências de saúde, como está comentando aqui. E o modelamento matemático, então, tem ajudado bastante no entendimento das causas dessas apneias recorrentes. Então, só como ele comenta aqui no último, como ele comenta, provavelmente não há uma única causa para todos os eventos, as instâncias de respiração periódica, mas vários resultam de fato dessa instabilidade do sistema de controle envolvido na regulação química da respiração, causada então por esses aumentos de delays, às vezes até aumento de ganhos dessa transferência de informação, basicamente naquele modelo que a gente estava comentando. Então, e vou só ler essa parte aqui que está em negrito aqui também, que esses modelos matemáticos mostram que a respiração periódica é uma desordem do sistema produzido, então, pelo interplay, né, pela essa conjugação de múltiplos fatores. Aí, se quiserem ver mais detalhe, então, vou deixar aqui esse link para esse modelo, mas basicamente, com esse tipo de modelamento, então, desde mais ou menos a década de 90, se entende bem melhor o que é essa respiração periódica, por que ela acontece. E, com base nisso, ajudar, então, a como tratar isso, né, de alguma forma. E por que surge. E aí, finalmente, o último modelo que eu queria comentar com vocês, a área, na verdade, né, de aplicação de modelamento, é uma área que também quer estudar o sistema nervoso autônomo,
como aquele, por exemplo, que controla a respiração, mas aqui vendo qual é a influência dele na sua taxa, na frequência cardíaca. Então, o que está sendo mostrado nessa figura é que se eu for acompanhando, nesse caso aqui, o intervalo de tempo entre batimentos sucessivos do coração, aqui representado pelo pico R do eletrocardiograma, ele está mostrando que esses intervalos, então, vão variando. E em pessoas saudáveis, isso tem que variar. Então, se isso aqui começa a ficar muito constante, isso é problemático. Então, por exemplo, uma defesa até de uma colega minha, que tinham pessoas que trabalhavam em UTI, eles diziam que eles percebiam que os pacientes começavam a ficar mais, estavam meio que piorando, quando eles começavam a perceber que eles acompanhavam não só a frequência cardíaca, como também a variabilidade da frequência cardíaca. E viam que essa variabilidade ficava menor, ou seja, ficava mais constante. Então, se o seu batimento começa a ficar muito constante, como se fosse um metrônomo mesmo, tem uma coisa errada. Então, porque o seu corpo... Alô? Cortou de novo? Não, eu não sei se a transparência... agora mudou. É que a transparência tem um atraso, estava então. anterior, né? Perdão. Obrigado para avisar. Tranquilo. Atualizou agora, então? Sim. Tá. Então, é bom saber qual é o atraso aí nessa... Eu acho que deve ser alguma coisa meio intermitente, mas se acontecer, aí a gente avisa. Vocês me avisam, né? Sim, sim. Tá. Obrigado. Tá bom. Obrigada. Aí eu espero um pouco antes de ficar falando. Uhum. Então, só mostrando de novo o que eu estava mostrando, é exatamente então que vejo que esses tempos entre picos vai variando, e a gente quer que isso varie. E como, basicamente, o que está, a informação de controle dessa frequência vem do sistema nervoso autônomo. Então, o estudo dessa variabilidade dessa frequência cardíaca é exatamente uma maneira indireta também de obter informações do sistema nervoso autônomo. Então, aí tem vários modos de fazer esse tipo de análise. Uma delas é o processamento direto desse sinal aqui. O outro é fazer algum tipo de modelo que leve em consideração diferentes grandezas que também estariam atuando sobre isso. Aqui ele é uma transparência um pouco cheia de coisa, mas a ideia é só, o que eu estou querendo mostrar é mais essa parte da direita aqui, que mostra que é basicamente o sistema nervoso autônomo pelos seus ramos simpático e parasimpático, que levam, então, a essa variação do ritmo cardíaco. Então, por exemplo, quando você chega uma informação do sistema parasimpático, no sistema vagal, isso leva o coração a bater mais lentamente, e o sistema nervoso simpático, quando chega a informação daqui, ele bate mais rapidamente. Como ele está colocando aqui, a ideia é que se, por exemplo, há por outros motivos, por exemplo, como a gente acabou de ver, uma respiração periódica, em que há uma ativação frequente do sistema nervoso simpático, até por outras razões, mas isso também vai afetar a sua variabilidade, e, na verdade, como ele está mostrando aqui, diminui até essa variabilidade, está sempre meio elevada, e aqui, como a transparência é da área de exercícios, ele está relacionando isso à performance da pessoa. Mas, basicamente, a ideia é que você quer que os dois sistemas atuem baseados no que o seu corpo está precisando. Mas tem outras doenças que estariam influenciando nessas ativações, também vai influenciar e vai aparecer na variabilidade da frequência cardíaca, que a gente está querendo mostrar aqui. Eu não vou falar desse lado de esquerdo aqui, que é mais especificamente nessa área da transparência, que está falando sobre de treinamento, né? Mas tem toda uma área em esportes em que a ideia é você acompanhar a sua variabilidade, e eles mostram que se um atleta, então, ele treina, ele está cansado demais, ele vai visualizar isso, né? Com uma diminuição da variabilidade. Então, se há uma diminuição, a ideia é
tira um day off, né, descanse, porque você está overtraining, né, você está treinando demais e você pode comprometer sua performance no esporte. Então, só para dar o contexto de onde essa transparência foi retirada. Não é minha área, mas é onde ele está aplicado. Então, só para ilustrar isso, né, aqui ele está mostrando exatamente essa inervação o que faz com que o seu coração bata, né, num certo ritmo. Então, o que a gente está querendo estudar são exatamente as informações dos sistemas simpático e vagal. Então, esse vagal seria esses nervos que ele está mostrando aqui de cima aqui, e o simpático seria esses que estão vindo aqui por baixo, mas os dois atuam de modo a mandar informações, então, para o seu nó sino arterial, que seria o nosso marca-passo natural do coração, né, que está atuando aqui no átrio direito, manda informação para o seu coração bater mais rápido ou mais lento. Aqui especificamente está tratando mostrando do que a gente chama de baroreflexo, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora não. Eu só quis mais mostrar essa figura aqui do nosso sino arterial e dos ramos parasimpático e simpático que eles estão atuando, e dependendo desse equilíbrio aqui, ele vai bater mais rápido ou mais lento. A ideia é que a informação está chegando aqui porque, por exemplo, se você está fazendo exercício, o seu, por exemplo, sistema respiratório notou que está precisando vamos lá, seria respiração, mas aqui seria, por exemplo, você está precisando de mais oxigênio. Então, e aí você mandaria mais informações do sistema simpático. Enfim, qualquer que seja o motivo, vai acabar chegando aqui e refletindo como um aumento ou uma diminuição da taxa de batimento cardíaco, que a gente pode estudar dessa forma. E ele também mostra aqui que as artérias também, elas recebem terminações do sistema nervoso simpático, quando há, por exemplo, um aumento do disparo do simpático, então, seja por uma doença, por exemplo, porque há, às vezes, né, uma hipertensão arterial, então pode estar ligado a algum distúrbio que leva a um aumento do disparo do simpático, que leva, então, a vasoconstrição, e isso aumenta a sua pressão arterial, por exemplo. Por outro lado, se a sua taxa de disparo do simpático é mais espaçado, provavelmente do outro lado o seu parasimpático está disparando mais, mas basicamente isso que está mais, você não está tão nervoso, digamos, mas por diferentes razões, então há uma vasodilatação aqui. Então, quando a gente estuda, então essa taxa do coração, né, do que está acontecendo no coração, a gente quer indiretamente tentar entender o que está acontecendo, então, a nível do sistema nervoso simpático e parasimpático, que tem reflexões, por exemplo, na pressão. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que, como, novamente, tem relação entre diferentes grandezas, nesse caso aqui, a respiração, a pressão arterial e o batimento cardíaco, seria interessante encontrar algum modelo para melhor explicar esse relacionamento e melhor entender o que está acontecendo com o sistema simpático e parasimpático. Aqui, esse artigo é sobre as influências neurais na variabilidade cardiovascular, possibilidades e, basicamente, cuidados que a gente tem que ter, né, na hora de fazer esse tipo de interpretação. Só para entender o que aquilo ele está mostrando, sempre quando a gente faz tudo nessa área, né, o problema é sempre quando há um desbalanço entre o sistema simpático e vagal. Veja que o simpático está sendo retratado como um diabo aqui, né, e o vagal como um anjinho aqui, mas basicamente, por exemplo, a gente estava comentando sobre apneias, então pessoas que têm apneia do sono têm hipertensão arterial. Isso é muito comum. E também tem, às vezes, distúrbios metabólicos. Será que o sistema nervoso autônomo, por exemplo, ele está por trás dessa relação causal entre esses sistemas? Então, o estudo desse sistema ajudaria, está colocando aqui, por exemplo, diabetes, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, hipertensão arterial. Essas doenças, né, elas afetam reflexos, por exemplo, a gente comentou do quimorreflexo, que controla a taxa respiratória,
E o baroreflexo, eu não comentei, mas controla a pressão sanguínea de momento a momento, em curto espaço de tempo. E se há, o que ele está mostrando aqui, um desbalanço dessa relação, basicamente um aumento do simpático, devido a alguma dessas doenças, todas elas estão relacionadas ao aumento do simpático e à diminuição do vagal, isso leva, nesse caso aqui, ele está mostrando a uma maior variabilidade da pressão arterial. Então, diferentemente da variabilidade da frequência cardíaca, a gente quer que a frequência cardíaca varie, exatamente para que a pressão arterial não varie tanto. Né? Mas se começa a ter muita variabilidade, começa a ter realmente um damage, né? Começa a danificar órgãos. Pode aumentar também o risco de morte súbita, de arritmias. Então, ele está mostrando então que com base em algum modelo, se eu consigo obter informações do sistema simpático e parasimpático, eu consigo talvez entender melhor a relação entre essas doenças, por exemplo, com o sistema nervoso autônomo. Aqui, só de modo mais geral, né, o que ele está querendo mostrar aqui nessa figura é exatamente essa relação entre esse RRI, que é o intervalo entre picos RR do eletrocardiograma, que ele mostrei para vocês a figura em que vai variando a distância do RRI, e aqui as variáveis de respiração, e a variável de pressão arterial. A ABP é Arterial Blood Pressure em inglês, né? Aí vejo que tem desde vasculatura periférica, controle do baroreflexo, efeitos mecânicos da respiração. Então tem várias frentes aqui, então tem vários acoplamentos aqui. Sempre quando tem uma setinha de entrada e setinha de saída, esse bloquinho aqui, então, estaria representando algum modelo que faz essa, por exemplo, que explicaria com a relação entre respiração, nesse caso, variabilidade da frequência cardíaca, utilizando exatamente aqueles intervalos do RI que vão variando. Mas vejo que o RRI, a intervalo entre picos R do eletrocardiograma, também recebem, então, influenciado, né, pela variabilidade da sua pressão arterial, mas vejo que é um ciclo fechado, né, por sua vez, o RI também influencia na pressão arterial. E aí, um modelo, então, matemático ajuda a gente a melhor conseguir quantificar essas variáveis. Então, o que ele está mostrando é o acoplamento cardíaco-respiratório, que seria um modelo que procura explicar qual é o efeito da respiração nessa variabilidade do RRI. E aqui ele mostra diz que, então, esse acoplamento, o que ele significa, né? Então, ele está ligado à realimentação vagal dos receptores de alongamento pulmonar, ele está ligado a uma respiração, né, a outras saídas cardiovagais relacionadas à respiração, entre outros. O controle do baroreflexo também, então ele está ligado a essa variação da respiração. Por exemplo, quando há um aumento da pressão arterial, esses baroreflexos detectam isso. Os barorreceptores são sensores que detectam sensores de alongamento. Então, por exemplo, tem nos seios carotídeos, se há um aumento de pressão, normalmente os vasos, ele alonga, né? Então tem mais sangue sendo bombeado, então ele alonga, e esse alongamento é detectado por esses sensores, que são sensores de, basicamente, alongamento, e ele fala, bom, então se está uma pressão muito alta, eu vou mandar uma informação para o coração bater mais lento, para tentar diminuir a pressão. Então, ele afeta também o RRI. Então, a ideia é que existem vários estudos que estudam isoladamente essa variabilidade e tiram conclusões disso, e outros que estudam essa relação entre pares de variáveis cardiorrespiratórias, que me dão informações um pouco mais precisas do que está acontecendo por trás. E aqui, então, seria um modelo da variabilidade cardiovascular, nesse caso também o modelo mínimo em malha fechada. A ideia, como eu comentei no outro modelo mínimo, é a mesma. Então, fazer um estudo em que eu consigo, então, eu faço a medição dessas variáveis, da respiração, do RRI e da pressão arterial. Em geral, eu vou estar medindo uma pressão arterial contínua, como ele está mostrando aqui, a partir do qual eu vou, então, obter valores de pressão arterial sistólica, que seria o máximo,
e diastólico mínimo, sempre entre 2 batimentos, batimento a batimento mesmo. Então, é uma forma de onda contínua que a gente consegue medir, por exemplo, com fina pressa, equipamento que você coloca no dedo da pessoa que está fazendo o estudo, e a gente consegue, então, tirar, aqui ele está mostrando, acho que eu comentei lá no início da aula de resposta ao impulso, que tem uma forma de onda, que tem um significado, o formato dela, o tempo dela, aqui também. Então, basicamente, é um tipo de modelo que a gente faz para tentar relacionar, então, cada par, entrada e saída, e tem uma interpretação. Então, não vou entrar agora em detalhe de interpretação, mas que eu quis mostrar mais modelos do que modelo específico, mas eles têm, então, interpretações a partir dos quais, então, eu consigo também tirar informações do que está acontecendo com o sistema nervoso que está atuando sobre, que está dando esses controles. Mas se vê que, exatamente, como eu sei que respiração também influencia o RRI, eu posso, por exemplo, tentar eliminar o efeito da respiração e, de fato, olhar mais no sistema nervoso autônomo, que está, de fato, mandando informações para ele bater mais rápido, mais lento, de modo mais independente da respiração. Então, é um modo de fazer isso. E aí, eu acho que eu nem coloquei aqui referência, mas eu posso depois colocar referências aqui, tem várias nessa área também, que estudam isso. Aqui é só, então, uma foto real, isso que foi um dos nossos, isso foi lá no meu doutorado, né, faz um tempinho, mas o estudo era sobre crianças obesas que tinham risco de desenvolver diabetes, que os pais ou alguém da família era diabético, todos eles eram obesos e eles também tinham apneia do sono, a maioria, a grande maioria. E aqui está mostrando, então, essa medida da pressão arterial contínua. A gente está utilizando o Nexfin, que é uma das medidas para isso. A respiração não está sendo mostrada aqui, mas ele está usando, não agora, né, mas a gente tirou para tirar foto, mas ele usa uma máscara que vai acompanhando o fluxo respiratório, e aqui não está dando para ver, mas acho que dá para ver que saindo aqui os eletrodos, está com eletrocardiograma aqui, então, está sendo aqui por baixo, né, dá para ver aqui também. E outras medidas também, mas esses eram os principais que a gente estava medindo de cada participante durante esse estudo. Isso aqui era um de 3 estudos. Então, isso aqui era o estudo autonômico, em que a gente tinha, então, pegava dados para poder, então, pegar exatamente informações do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O outro era estudo da apneia do sono, acho que tem uma figura aqui. Então, esse primeiro estudo é esse que a gente está chamando aqui de o modelo mínimo, que a gente está utilizando para poder ter informações do sistema nervoso autônomo. Outro era, então, esse estudo do modelo mínimo. Então, aqui na parte superior direita, aqui, aquela figura que eu mostrei, né, do FSI-VGTT, né, do teste de tolerância à glicose endovenoso com coletas múltiplas, a partir do qual, então, a gente utilizava o modelo mínimo de Bergman, aquele que eu comentei com vocês, que tem, por exemplo, uma das medidas é a sensibilidade à insulina, e um dos dados que a gente pegava que era a resistência à insulina, o outro era um estudo do sono. Então a gente tinha uma ideia fazer um estudo do sono durante toda a noite, pegava vários índices, como o número médio de apneias por hora, e outras medidas que são comuns, então, nesses estudos do sono, e a gente, então, com esses diferentes variáveis que caracterizavam o estado de saúde de cada sujeito, a gente conseguia fazer uma relação entre elas e ver, como ele está comentando aqui, a pergunta era, os índices de disfunção metabólica e autonômica estão correlacionados com a apneia? E a resposta era, o que a gente primeiro encontrou é que sim. Então tem-se uma relação, a gente não pode dizer se é uma relação causal, que o nosso estudo foi feito só um único estudo, cada um deles, a gente não acompanhou a criança. Mas tem uma correlação, sim, entre esses índices dos diferentes sistemas. Então, eu só quis mostrar algumas aplicações, então, que de fato são aplicadas, né, na prática. Eu coloquei aqui, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre isso, tem um artigo de revisão, que é chamado, então, Entendendo a Síndrome Metabólica, uma perspectiva de modelamento.
Então, só estou olhando a hora aqui, não quero passar muito da hora, mas falando aqui que a prevalência da obesidade está crescendo, né? Então, essas desordens que... Deixa eu ler aqui, né, para não ficar muito confuso. Então, a prevalência da obesidade está crescendo, né, numa taxa alarmante, colocando muitos em risco de desenvolver diabetes, hipertensão, apneia do sono ou uma combinação de desordens conhecido como síndrome metabólica. E a evidência atual sugere que a síndrome metabólica resulta de um desbalanço entre os mecanismos que relacionam a sua dieta, atividade física, o controle de glicose e insulina e o controle autonômico cardiovascular. Esse controle autonômico cardiovascular, que ele tem estudo, como comentei com vocês, não pelo estudo autonômico, esse de glicose e insulina, que a gente pega múltiplas medidas de glicose e insulina, e existe também um reconhecimento crescente de que distúrbios relacionados à respiração, né, durante o sono e outras formas de distúrbios do sono podem contribuir de modo significativo para a disfunção autonômica e resistência à insulina. E a análise desse sistema dinâmico complexo, utilizando uma abordagem baseada em modelo, pode facilitar, então, a delineação dos caminhos causais que levam à emergência da síndrome metabólica. Então, esse artigo de revisão, o objetivo dele era exatamente juntar vários estudos que a gente fez no grupo, né, até o momento, para tentar melhor entender essas relações causais que devem existir, então, entre esses diferentes distúrbios. Então, como ele fala aqui, então, nesse artigo, fornecendo, então, um overview, né, uma visão geral dos mecanismos principais fisiológicos associados com obesidade e distúrbios relacionados ao sono, que acredita-se que acaba resultando, então, em disfunções metabólicas e autonômicas. Então, uma disfunção autonômica seria, por exemplo, relacionada à hipertensão arterial, por exemplo. E revisar esses modelos e abordagens de modelamento que são relevantes na caracterização exatamente desse interplay, né, entre esses fatores múltiplos que estão relacionados, então, à síndrome metabólica. Então, acho que é isso que eu tinha a dizer. Só um pouco, se quiserem ver um pouco mais de uma visão mais, não tão detalhista, né, mas um pouco mais geral dessa área de sinais e sistemas fisiológicos, tem esse capítulo, né, que eu escrevi junto com uma orientanda de mestrado, Sinais e Sistemas Fisiológicos, uma abordagem interdisciplinar, que está disponível via UNB. Então, é uma visão mais geral, né, mais específica, que fala um pouco mais, se quiser ver um pouco mais de detalhe, quais são relação entre a parte mais do estudo autonômico, que eu comentei com vocês, então ele entra um pouco mais de detalhes sobre isso. Aqui também coloquei, então, fiquei à vontade de entrar em contato comigo por e-mail, coloquei aqui o meu website também, se quiserem ver um pouco mais de pesquisas que eu faço. Eu preciso até atualizar, está um pouquinho desatualizada, mas é isso, espero que eu tenha dado uma visão geral da área, e fiquem à vontade para perguntas agora, ou depois, ou por e-mail, e eu agradeço novamente pelo convite para participar de hoje.